o outro método, ele dizia que tudo era faria utilizando o chat GPT. E aí, quando eu vi as 3 aulas, você falava assim, o chat GPT ajuda, mas não vai resolver tudo, não. E E aí você. você falava muito, né, que o chat GPT, ele coloca, e é exatamente o método que era utilizado, que ele fica jogando palavras-chave, fica enchendo de palavras-chave lá no conteúdo e não parece que é você. E eu sentia isso, que tudo que eu colocava lá poderia até chamar a atenção do recrutador, mas quando eu for falar com o recrutador, ele vai ver que aquilo está muito direcionado. Então, Total. foi para gerente operacional da região Norte e Nordeste. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, Henrique? Boa, cara. Tudo Jaime, pra gente ótimo agora, poder... né? Agora empregado tá tudo ótimo, né? É, Que bom, cara, que bom. Pra gente poder começar essa conversa, aquela perguntinha que eu sempre faço. Você conseguiu emprego em menos de 51 dias depois que começou a aplicar o método PRH? sim, sim. Eu considero no dia 17 de maio. E o definitivo, assim, que eu participei da última entrevista, que foi com a diretoria, foi no dia 6 de junho, uma Opa! sexta-feira. Isso dá quantos dias? Uns 20 dias, né? 20 dias consegui emprego. E foi para qual área? Foi qual vaga que você conseguiu? Foi para gerente operacional da região Norte e Nordeste. Rapaz, tu tá chique aqui. Eu tinha que me arrumar mais então para falar com você. Na verdade, não é região Norte e Nordeste, seria Pará e Ceará. Que legal, cara. Que legal, Jaime. Então, mais um gerente aí, mais uma pessoa em cargos altos para mostrar que o método também funciona para cargos de Sim. liderança, né? E você, Jaime, tinha algum receio do método não funcionar para a posição de liderança? Não, pelo contrário, por tudo que a gente já vinha conversando e as aulas, né, que já estavam gravadas que eu fui vendo, na verdade eu já tinha aplicado algum outro método antes, mas o do Rick ele é muito mais completo. Então, muito mais do que eu já tinha visto, me ajudou bastante. Eu acabei tendo que refazer tudo que eu já tinha feito com o método anterior. Caramba, então, sem falar nomes, você já tinha contratado outro tipo de Já, consultoria? Ah, rapaz. Caramba. Tinha muito tempo isso? um mês antes. Um Não, mês dois antes de... meses. 2 meses. 2 meses antes. Caramba. E você me conheceu como? Foi indicação? Foi YouTube? Você lembra? Não, foi pelo LinkedIn. LinkedIn. Foi. Vi uma postagem de um maluco falando emprego em 51 dias. Exatamente. Caramba. E aí você participou então do nosso curso gratuito, que eu faço lá as 3 aulas do curso gratuito. Isso. Assisti as 3 aulas, muito boas, inclusive. Já as 3 aulas já me ajudaram bastante. Só as 3 aulas que não é pago, né? Que são gratuitas, Sim. já me ajudou bastante. E aí eu disse, não, eu preciso. E aí ainda tem mais. Eu disse, não, amanhã. Não foi amanhã. Terminou as aulas numa sexta-feira. E aí disse, olha, na segunda-feira vai abrir, o primeiro que abrir já ganha outros 2 cursos, né? Aí eu disse, eu vou ser o primeiro amanhã, eu vou acessar pelo celular, porque já está tudo salvo aqui. Ah, que Mas massa, cara. eu consegui fechar o, fazer o plano, sei lá, 4 minutos depois, eu não consegui ficar entre os 10 primeiros, porque muita gente já Muito estava rápido. inscrito. Muito rápido. Já essa última turma agora que a gente abriu foi a turma 12. A gente teve também o bônus dos 10 primeiros. Os 20 primeiros acabaram em 2 minutos. É, Assim, então foi muito rápido. Aí o pessoal, pô, Rick, mas eu me inscrevi nos 5 primeiros minutos. Eu falo, rapaz, tem gente, eu não sei o que eles fazem, mas é disputado. O primeiro e eu lugar é ficava disputado. mandando mensagens. E aí, eu fui primeiro, e depois fui ver, não fui nem o Ai, 10º. caramba. E mesmo sem ser um dos primeiros, o método funciona, então. Claro, claro, Que legal. funciona muito. E aí Que eu legal. acabei contratando logo o pacote completo, né? Foi esse das simulações de entrevista
E o Sim. que me ajudou muito mesmo também foi as simulações de entrevistas. Tem um módulo lá nas aulas que é de entrevista também, já me ajudou bastante, mas as simulações a gente aprende com os outros e aí quando a gente faz fica melhor ainda. Total, vendo o feedback, né, que os Não. outros receberam, é realmente bem aprofundado. E já uma curiosidade, você já tinha então feito outro método, mas mesmo assim você decidiu investir no PRH, né, investir no nosso treinamento. O que foi que eu fiz ou falei lá no gratuito mesmo, lá na época do YouTube, que fez você perceber que o nosso método era diferente e fazia sentido para você? Eu acho que, assim, o outro método, ele dizia que tudo era pelo faria utilizando o chat GPT. E aí, quando eu vi as 3 aulas, você falava assim, o chat GPT ajuda, mas não vai resolver tudo, não. E aí eu disse, realmente, ele não resolveu ainda para mim, então não é esse método, não. Total, total. E E aí você, você falava muito, né, que o chat GPT ele coloca, e é exatamente o método que era utilizado, que ele fica jogando palavras-chave, fica enchendo de palavras-chave lá no conteúdo e não parece que é você. E eu sentia isso, que tudo que eu colocava lá poderia até chamar a atenção do recrutador de alguma forma, em algum momento, ou do programa lá, que vai acabar linkando com as palavras-chave. Mas quando eu for falar com o recrutador, ele vai ver que aquilo está muito direcionado. Então, total, total. Fica bem genérico e você como gerente, que provavelmente já contratou para o seu time, sabe que, pô, a gente recebe um bocado de currículo, né? Um bocado de perfil para avaliar, para contratar, e fica tudo muito igual, muito genérico. é. Então, o poder de fato está nas histórias, nos números, nos resultados, nas conquistas. É isso que muda o jogo, né? E outra coisa também que me chamou muita atenção foi você falar, todos nós temos histórias. Nós só precisamos saber contar as histórias. E isso realmente é uma dificuldade que eu tenho. Eu terminava as entrevistas, me faziam perguntas, eu falava, nossa, eu sei de tudo isso aí e eu não soube explanar aqui para ele agora. Eu vou dar até um exemplo de uma entrevista que eu fiz. Ele me fez uma pergunta simples, assim, que eu sou engenheiro, né? Então, da área, ele perguntou: me cita uma análise de falha que você Sim. trabalhou. Que eu tinha falado que eu tinha feito várias análises de falha. Você me cita uma. São várias, mas eu não estava pronto lá na hora os meus sucessos, meus casos de Caramba, sucesso. cara. Aí eu terminei a entrevista arrasado, assim. Lembrei de várias outras depois, mas na hora da entrevista não veio nada. Nossa. Você provavelmente caiu no quadrante que a gente fala dos discretos. Tinha boa Tô, história para poder contar, mas não soube a melhor forma de contar isso na entrevista, né? exatamente. E aí Cara, tem também o que você no PRH? auxilia, que você coloca uma lista, e nessa lista a gente vai colocando todas as histórias, é claro que não vão ser exatamente as mesmas perguntas, mas a gente consegue, lá já tem todo o nosso histórico e como contar da melhor forma, que quando vier qualquer outra pergunta, a gente consegue adaptar uma pela outra. Total, total, total. Muda completamente o jogo. E uma coisa que eu gosto do nosso método é que não é um script de fale, grave essa palavra por palavra e seja robô, né? Pega a sua história e conta. Pega a sua história e conta, porque cada um tem sua história diferente, então. E tem funcionado, né? Sabe qual é o seu número de dedicado especialista? Não sei se a Fernanda te contou. Número Não. 150. Nossa, 150. Pois é. fechado, é um número bom, viu? Pois é, olha só, o quanto de gente que já utilizou os métodos que realmente deu certo. Eu queria até saber de você, assim, antes do método PRH, antes de você entrar no nosso treinamento, você já estava tentando conseguir há quanto tempo, mais ou menos? Conseguir um emprego, né? Em junho, 5 meses. Você estava desempregado ou estava empregado tentando mudar? Eu estava desempregado, mas como eu tenho uma empresa, eu estava prestando serviços autônomos. Entendi, entendi. Ah, uma curiosidade, tem gente que acha que prestar serviços como autônomo prejudica para poder voltar para o mercado de trabalho.
Você tinha esse sentimento também? Isso eu ficava até preocupado, e foram outras dicas que você me deu que me ajudaram bastante. São outras duas dicas muito boas que você me deu. Uma é, se você está como autônomo, na verdade você sugeriu e durante a nossa conversa você comentou que seria bom que se você pudesse colocar aqui que você está trabalhando na área que você pretende ser contratado. E aí eu lembrei, eu tenho a empresa, estou prestando serviço, só eu colocar a função lá. Foi o que eu fiz. E a outra dica que você tinha dado é com relação aos trabalhos voluntários. Há um mês, eu acho que um mês e meio, eu tinha recebido uma proposta de trabalhar num projeto voluntário da UFRJ como mentor de graduandos, né, do curso de engenharia naval. E eu estava colocando esse curso sempre lá embaixo, na parte de voluntariado. E você me sugeriu de colocar lá em cima para chamar atenção, até porque eu não estou trabalhando em nada, chamaria atenção também. Que E foi aí mais. legal! Que legal, cara. Que legal. É o poder da gente saber valorizar as histórias e não necessariamente só o que está na carteira de trabalho, ou então só o que de fato, né, foi assinado ali, que a gente aprendeu talvez na faculdade ou escuta na internet, que é para fazer. Não, vamos valorizar as histórias. E você tinha essas duas histórias que estavam discretas. Muito discreto. Que legal. E esse processo seletivo, você estava contando para mim antes da gente começar a gravação, ele demorou muito tempo, até de começar até finalizar. Foram muitas etapas de processo seletivo? Foi, foi uma. Teve um contato de uma empresa de RH, inicialmente, e aí eu só fiz o preenchimento de uma ficha e encaminhei Legal. para eles. Aí, logo depois de uma semana, uma outra pessoa do mesmo escritório de RH entrou em contato comigo de novo. Aí fez outras perguntas e disse que ia entrar em contato. Aí passaram mais 2 semanas, ninguém entrava em contato, mandava mensagem. Não, nós já mandamos lá para a empresa, mas ainda não tem resultado, né? Não tem resposta. Eu fiquei esperando, não vai dar em nada isso. E aí depois eu fiz mais um contato com a empresa, com a RH, e aí ele disse, eu já mandei novamente para lá, mas ainda não tem nada. E aí, mais uma outra dica também do Ricarreira é que da gente fazer os networks, né? Sim. E aí eu soube, a empresa de RH não divulgava qual era a empresa que estava contratando. Uhum. Mas eu soube que tinha uma nova empresa aqui na região que estava se instalando para trabalhar nesse projeto da margem equatorial. E eu perguntei eles, qual o nome da empresa? E me falaram, um amigo falou, se você Sim. tem conhecimento conhece alguém lá da empresa? Eu disse, não, eu vou inclusive jantar com ela amanhã. Esse cara, eu estou participando de um processo seletivo para essa área, para essa função, inclusive. E aí, vê lá com eles, tá? Não, eu vou falar. Ele falou com eles, né, a gente está com muita dificuldade de conseguir gente para essa área. Eu disse, eu não acredito, cara. Mas leva o meu currículo lá. E na semana seguinte já tiveram várias outras entrevistas na sequência. Já RH, aí veio o gerente Caramba. nacional, Caramba. aí logo em seguida o gerente de contratos e depois os dois diretores. Uau! Olha o poder do network, hein? É, Que legal, cara. Que legal. Muita gente acaba não valorizando isso, mas isso é uma coisa que muda o jogo. Não é somente o network que vai fazer a pessoa conseguir emprego, é óbvio, né? Se você tivesse ido mal nessas entrevistas, o network não ia mudar de nada. é, Mas é um caminho que às vezes a galera que até que tá dentro do PRH acaba não considerando, né? De é. utilizar como estratégia. Que E legal. outra coisa também, eu não estava procurando para a vaga que eu estou assumindo agora, eu estava procurando para gerente de manutenção. E eles estavam procurando para gerente operacional. E aí no network, o meu amigo que foi conversar lá com o dono da empresa, um dos diretores, ele disse, não, a gente está precisando muita gente de manutenção. A gente quer um perfil para manutenção.
mas ele vai ser gerente operacional. Olha só. A vaga ideal. Exatamente. Caramba, já. Aquilo que a gente fala no PRH, um dos primeiros princípios do PRH, acho que é o primeiro, na verdade, princípio do PRH. Sua história é o seu maior diferencial. Então, o fato ali da manutenção era um diferencial para essa vaga de gerente de operações. E tudo se encaixou perfeitamente, né? Que massa. Exatamente. Que legal. Que legal. E as entrevistas melhorou muito pós-PRH? Muito, muito mesmo. Muito que eu já fui mais seguro para entrevista, porque como eu já estava com todas as histórias, possíveis histórias e as possíveis perguntas, e eu já tinha escolhido as minhas melhores As histórias, né? respostas, as minhas melhores respostas, ficou muito mais fácil. Quando ele me fazia a pergunta, eu já mostrava para ele que tudo que ele queria estava comigo. E Total. aí, na verdade, na primeira entrevista que foi com o gerente nacional, ele já disse, Jaime, para mim é você. Mas como eu sou o gerente nacional e quem vai ser seu chefe direto é uma outra pessoa, eu prefiro que ele converse primeiro com você. Caramba! Isso aí, ó, você usou bem gatilhos mentais, usou gatilhos mentais nas entrevistas. Que massa, cara. Parabéns, parabéns por isso. Parabéns Eu mesmo, tive gente. outros métodos também que eu coloquei no chat GPT, coloquei lá, possíveis, como foi que eu coloquei? Como estudar movimentos de PNL do Entrevistador? entrevistador para saber se Olha, ele está inseguro com as minhas respostas ou não, e aí eu vou trabalhando melhor as respostas. olha isso. Rapaz, eu vou querer depois saber essas dicas aí pra gente, quem sabe, fazer um Zoom com a galera lá do PRH para ensinar pro pessoal essas coisas. Pode ser bem bacana, ajudar a comunidade do bem. Eu Vai ser posso muito até bom. passar a lista que eu fiz aqui. Fiz Que toda uma legal. preparação para a entrevista. Que legal, manda lá depois na comunidade do bem. Até com uma curiosidade, Jaime, você imaginava que a comunidade ia ser tão bacana? Não, eu achava que fosse mais um monte de bom dia pela manhã, mas não, é muito, muito legal, porque a gente vai recebendo o compartilhamento de outras pessoas que já estavam fazendo o método, e aí tem pessoas que já estão até empregadas, continuam na comunidade e vão ajudando outros. Isso é muito legal mesmo. Total, total. Um consegue emprego e aí puxa o outro, ajuda o outro. É de fato uma comunidade do bem, né? Não tem competição. Eu aposto que se tivesse. Você é do Belém do Pará, não é isso? Isso. Tenho certeza que se tivesse outra pessoa lá, eu não ia ter esse sentimento de, é meu concorrente. Não, é todo mundo querendo conseguir emprego e vamos se ajudar. Tem até gente, Jaime, que acha que o PRH, o nosso método, ele é somente para quem é do sul, do sudeste, que não funciona tanto para norte e nordeste. O que você falaria para essas pessoas aí, você que é do Belém do Pará? Na verdade, é para todo mundo que está precisando de emprego. Não tem isso não. Na verdade, não tem separação regional, porque todo mundo que está lá tem até um DDD diferente. Mas muita gente de São Paulo informando vagas em geral, não dizia para onde era. Então tinha pessoas que estavam em outras regiões. Eu me prontifico a ir para lá, eu estou disposto a ir para lá. Então fica muito aberto, fica muito bom mesmo. Que legal, cara. Que legal, que legal. Agora, Jaime, para a gente poder já ir finalizando, que eu sei que você está um pouco doente e acho que não quero te forçar muito, não, sua voz. Para a gente poder sempre pensar em ajudar a galera que está lá na comunidade. Principalmente, entrou uma turma nova agora, a turma 12. Eu queria que você pensasse neles. Qual conselho você daria para eles aí, que para você foi um grande acerto, que eles precisam estar focando dentro do método para poder conseguir acelerar o resultado, quem sabe conseguir emprego em 20 dias? Um grande acerto dentro do PRH. Olha, eu vou falar a minha experiência, assim. Não tem mágica, não tem mágica nenhuma. Dá trabalho, você vai ficar horas e horas vendo as aulas. Não adianta só ver as aulas, tem que ver as aulas e praticar, colocar em prática tudo que você fez. Tem alguns pontos que você não vai conseguir praticar logo, que você tem que finalizar alguns processos, mas você vai anotando e deixando para resolver depois.
mas dá resultado, dá muito resultado. E eu já estou, inclusive, ajudando outras pessoas que não têm muita facilidade, não só com LinkedIn, mas LinkedIn, ou até organizar o currículo e até nas entrevistas também. Quem aprende não depende, né? Agora você Exatamente. nunca mais vai precisar fazer com que alguém faça currículo para você ou faça o LinkedIn, porque você já entendeu o método. É isso aí. Que massa, E cara. aí, é claro que eu não estou com nem um pouquinho de intenção de mudar de emprego agora, mas se Sim. daqui a algum tempo, meu Total. currículo já vai estar pronto e eu vou conseguir melhorar mais ainda com todas. E eu vou poder voltar e rever as aulas. Perfeito. O acesso é de um ano, a gente deixa até essa liberdade justamente para isso, né? Às vezes tem gente que entra, não gosta e tá tudo bem, né? Então tem a possibilidade de poder estar sempre revisando a aula, estar na comunidade, estar nos plantões semanais de dúvidas que a gente tem no Zoom. Isso tudo ajuda pra caramba. E um erro, É. um aprendizado, se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente. Depois que eu comprei o curso, eu demorei a usar. Eu ainda fiquei um tempo porque eu demorei a usar e depois me arrependi, porque eu comecei a ver as aulas e deveria ter começado desde o primeiro dia. Passava o dia todo assistindo as aulas aqui. Caramba, E caramba. o Teve algum outro, motivo outro erro específico? e o outro erro que eu até comentei antes é, ter comprado um outro curso e indo achando que é mágica. Ele vai fazer o seu currículo, vai colocar um monte de palavra-chave lá e vai dar certo no final. Não é bem assim. Total, total. Não, assim, para quem tá no PRH, essa dica não funciona porque eles já estão aqui dentro, né? Mas eu acho que fica o conselho também de, pô, você já tá aqui dentro, segue um método que tem 150 dedicados especialistas. Eu aposto que esse concorrente aí seu, meu, né? Mas que a gente não vai falar nomes, não Sim, tem sim. 150 entrevistas de dedicados especialistas falando que o método funciona, que conseguem. No máximo print, mas entrevista completa como essa, eu duvido que essa pessoa tenha. E só mais uma coisa aí que eu nem comentei, mas teve uma pessoa que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, porque o meu contato fica no LinkedIn, me perguntando indicações desse outro curso. Disse, Jaime, você recomenda esse curso aqui? Disse, olha, não recomendo, mas eu te recomendo uma outra pessoa. Eu recomendei o Ricarreira. Que Aí bom, ele que bom. agradeceu bastante. Eu não tive mais contato, não sei se de Sim, repente sim. está nessa turma aí. Que legal, cara, que legal. Obrigado pela indicação, obrigado. E como é que você se sente hoje como um dedicado especialista? Nosso dedicado especialista número 150, tá nos top 151. Eu me sinto assim mais preparado para outros desafios de buscar emprego, porque a gente vai trabalhando, a gente já vai fazendo as nossas atividades, já prevendo que a gente tem que contar as melhores histórias. Então, a gente tem que fazer Perfeito. números, a gente tem que colocar os indicadores todinhos reservados lá para quando precisar, a gente tem como fazer o comparativo. Total, total, total. E agora, com certeza, o PRH vai ser um divisor de águas para vocês, para que vocês possam, de fato, ter uma carreira rica de histórias. Muito bom, já, Com muito certeza. bom. Que legal. Se alguém quiser entrar em contato com você para poder se conectar lá no LinkedIn, tirar qualquer dúvida, elas podem fazer isso? Sim, é aberto. Inclusive, meu telefone aí fica disponível lá. Que legal. Deixa eu ver aqui, linkedin.com/in/, Jaime e Fincanto, não é isso? Isso. Jaime com Perfeito, Y, hífen, canto. perfeito. Para as pessoas poderem entrar em contato. Cara, muito, muito, muito obrigado, de verdade, pelo seu tempo. Obrigado Na pela verdade, sua história. na verdade, sou eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Que bom, que bom. Assim, eu tenho certeza que agora sua carreira vai mudar. É só o começo. Tem muita gente que acha, mas eu tô já no nível de gerente, já tô mais no final da minha carreira. Aqui não tá no final nada. É só o começo para poder ter uma carreira muito mais dedicada. É isso aí. Exatamente. Perfeito. Ju. Obrigado, viu, cara? Um abraço. Mas valeu. Obrigadão, Rick. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte,
vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.